Oi, Pérolas! Aqui é a Núbia, do canal Pérolas Diante do Trono. E eu estou hoje aqui lavando louça. Tô lavando louça e resolvi, né? Eu já tô quase acabando. Vai até fazer um barulhinho de louça, mas faz parte do processo. Meu gato tá miando ali, mas tudo faz parte, tá? Porque hoje eu quero falar de um tema muito importante para quem tá no deserto conjugal, né? O que acontece? Eu descobri a crise no meu relacionamento, eu descobri há muito tempo. Há muito tempo mesmo, né? Acho que foi coisa de 2018, começaram a vir os primeiros sinais, os primeiros rastros. Mas a gente que tá casada, e eu não tinha tanto tempo de casada assim, então a gente nunca vai acreditar que a gente tá passando mesmo por uma situação dessa. A gente prefere fingir que não é com a gente, né? Essa é a verdade. E não foi diferente comigo. Em 2019, eu voltei antes de 2019, no ano de 2019, eu comecei a encontrar telefones no bolso da roupa. Eu comecei a encontrar algumas, mais precisamente em junho, né, de 2019, eu comecei a encontrar alguns vestígios, né, de que algo não estava certo, né. E eu perguntava pro meu marido e ele me pedia desculpa, perdão, falava uma coisa ou outra e tal, mas nada de concreto. Em agosto de no dia 2 de agosto de 2019, foi a facada final, quando eu descobri que o meu marido, ele aprontava todas na internet, né? Ele tinha um telefone particular, enfim. Ali começou a minha guerra, né? Verdade. Aí eu comecei a aceitar, e ali eu me dei conta de que realmente eu estava, vivendo uma situação de deserto conjugal. E eu comecei a lutar, eu comecei a procurar canais de restauração de casamento na internet, né? Conheci algumas pessoas que estavam nessa luta, mas assim, dentro de mim, dentro do meu coração mesmo, lá no fundo, eu não acreditava que eu estava no deserto, porque todo mundo que contava falava, né, do repúdio, falava que o marido falava que não amava mais, que não sei o que, e aquilo não acontecia comigo. Embora o meu marido tivesse tendo problemas com a internet, né, relacionamentos virtuais, ele não me menosprezava, ele não me desprezava, ele não me jogava fora, ao contrário. Então, assim, pra mim, eu me sentia meio que superior, né, àquelas pessoas que estavam ali, mas eu tava junto com elas. O ano passou, né, 2019, nós conversamos muito, né, e a gente se dispôs a lutar junto, né, pelo casamento, sei o que e tal. Só, gente, que é aí que tá, é aí onde que entra a louça. Por que eu tô gravando esse vídeo hoje, lavando louça? Porque eu era muito acusada na mente quando eu estava lavando louça. A acusação vinha quando eu estava lavando louça. Sabe assim, parece que essa estação aqui de trabalho, parece que a cozinha era o lugar preferido do inimigo, para ele vir me acusar. Então assim, eu queria superar aquilo, mas eu não conseguia superar, porque todas as vezes que eu vinha lavar louça, a minha mente fervia. Gente, fervia. Aqui nesse lugar, nesse ponto aqui, ó, que eu estou fazendo exatamente isso que eu tô fazendo agora, ó. Eu chorava, meu coração rasgava, minha alma parece que ia sair de dentro do meu corpo e ir embora e nunca mais voltar. Gente, era muita acusação na mente, no coração, era muita. Embora assim, dentro de mim, eu não acreditasse que o meu casamento iria chegar no ponto em que os outros casamentos estavam, eu não acreditava, porque aquilo pra mim era tão surreal, meu casamento era tão lindo, meu marido era tão maravilhoso, era tão apaixonado por mim, que eu nunca imaginei que eu ia realmente viver uma situação, né, de traição e de abandono e de repúdio, como que eu vivi posteriormente. Mas eu era muito acusada, embora assim,
Era muito confuso, porque ao mesmo tempo que eu pensava, não, meu marido me ama, tinha alguém, uma voz na minha cabeça, falando, ama nada, se amasse não te traía. E tudo que eu pegava, virava uma acusação na minha cabeça. O ano de 2000 passou. No ano de 2000, eu descobri que o meu marido tinha tido um relacionamento sexual com uma prostituta. Não me perguntem como. Nós conversamos, ele me pediu perdão e tal, eu perdoei. 2020. Passou o ano de 2020, veio o ano de 2021 e ele não parava, ele continuava. Porque assim, o adultério começou, tomou uma proporção que eu não esperava. Né? Inicialmente eu não acreditava e depois eu não esperava. Eu achava, toda vez que ele me pedia perdão, toda vez que a gente falava de lutar juntos, eu acreditava que a gente ia conseguir sair daquilo, né? Que a gente ia conseguir avançar, que o meu casamento não ia chegar. Até porque eu tava lutando, eu orava muito, eu jejuava por mim, por ele, pelo nosso casamento. E assim, sabe, foi guerra. Eu travei uma verdadeira guerra em prol da vida do meu esposo, né, e do meu casamento. Então assim, eu achava mesmo, né, que eu não ia chegar no ponto, né, de abandono, repúdio e tal. Quando foi em 2021, em 2020 eu viajei, minha mãe estava passando por uns problemas de saúde, eu fui ajudá-la e fiquei uma semana ou duas lá na cidade dela. E quando eu voltei, eu descobri que o meu marido tinha mexido em coisas da internet, baixado aplicativo de relacionamento e etc e tal. A gente discutiu e tal, ele falou que ele baixou, mas que no mesmo momento que ele baixou, que ele se arrependeu e que tinha tirado, que não sei o que e tal. E vida que segue. Isso foi em novembro de 2020. Quando foi, aí passou e tal, aí quando foi... e ele mó bonitinho, sabe, assim, mudando de horário no trabalho pra poder ficar mais comigo, pra gente poder ter uma vida melhor juntos, uma melhor qualidade de vida, né? Tudo assim, eu não esperava, de verdade, eu não esperava, né, que a gente fosse viver aquilo tudo que a gente viveria no futuro. Quando foi em março de 2021, no dia 6 de março de 2021, no dia 5, eu vi que ele tinha baixado o Telegram. E quando eu vi que ele tinha baixado o Telegram, eu vi assim, ó, que o Telegram é um aplicativo onde você consegue mandar mensagem, receber mensagens e apagar. E ninguém fica sabendo o que você mandou. Tipo assim, uma ferramenta que você podia fazer isso e fazer aquilo. Foi o que eu li na descrição. Ali eu fiquei muito triste. Nesse dia eu fiquei muito triste. E quando foi no dia seguinte, eu vi à noite, né? Ele foi trabalhar de manhã cedo. Quando foi à noite, quando ele chegou, eu confrontei ele. Mas dessa vez eu confrontei diferente. Eu não briguei. Eu não xinguei, eu não falei em tom de cobrança nem nada. A única coisa que eu falei, lembro como se fosse hoje, eu falei pra ele assim: amor, você não para. Eu vi que você baixou o Telegram. Pra que você baixou o Telegram? Nesse dia, meus amores, nesse dia, ele já tomou a decisão, ele não foi dormir na cama comigo e já ficou no sofá. Daí, ele não voltou mais pra minha cama, pra nossa cama. Passou uns dias, ele tirou a aliança. E ali já começou, ele já se assumiu solteiro. Dentro da mesma casa que eu, já começou a se relacionar com uma mulher de Belo Horizonte, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas já começou a se relacionar com essa mulher pela internet. Uma mulher que é conhecida dele aí, de todo mundo. E ali já começou, na cabeça dele, ele já não tinha mais nada comigo. Então ele já começou a viver a vida como uma pessoa que não vive mais nada. Mas voltando a falar aqui desse ponto que eu tô, gente, como eu era acusada aqui nesse lugar. Tudo que acontecia, como por exemplo essa separação, o fato de as coisas que ele falava, que não me amava mais. Aí, nessa segunda vez, por exemplo, ele já começou a me desprezar, falar que não me amava,
falar que nunca me amou, falar que se arrependeu de ter se casado comigo no primeiro dia que ele se casou e já se arrependeu. Falar essas coisas, né? Que quem tá no deserto conhece muito bem, né? E ali eu sofria. Gente, como eu sofria. Sofria muito. Por que eu sofria muito? Porque além de eu ouvir da boca dele, aquilo ficava ecoando na minha cabeça aqui. Era eu chegar aqui nessa pia pra lavar a louça, pra limpar o fogão, pra fazer um almoço, uma comida, que a acusação vinha na minha cabeça. E eu não sabia o que fazer. Eu era literalmente refém daquelas acusações. Com o tempo, eu fui... E eu orava muito. Aí eu orava muito. Eu ouvia muita pregação. Muito louvor. Muito louvor. Com o tempo, eu fui aprendendo a orar para acabar com as acusações, né? Então eu comecei a orar, eu orava muito, a Efésios 6:10, que é uma oração que eu amo, que é assim. Eu oro ela assim, olha. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu me revisto de toda a armadura do Senhor para que eu possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu sei, Pai, que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso eu me revisto de toda a armadura do Senhor, meu Deus, para que eu possa ficar firme no dia mau. E após eu ter feito tudo, permanecerei firme. E eu permanecerei firme, tendo, pois, cingido os meus lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra. E oro em nome de Jesus para que o Senhor me dê em todo tempo a palavra com segurança, com sabedoria, com discernimento, com amor, para que eu consiga, meu Deus, em nome de Jesus, me tornar uma nova criatura em ti. E eu orava assim, orava. Com o tempo, e eu não sei nem precisar, né, por quanto tempo, depois de quanto tempo isso aconteceu, as acusações, elas ainda existiam, mas elas não tinham o mesmo poder que elas tinham antes. Elas foram perdendo força, gradualmente. Eu fui muito pra monte orar. Eu sei que tem gente que não gosta de monte, tem gente que não acredita. Mas, gente, eu estava sofrendo demais. Meu coração rasgava, sangrava. Era muito sofrimento. Então, assim, eu recorri a Deus de forma plena, absoluta e incontestável. E o meu marido me criticava, me falava muita coisa comigo e eu não importava. Eu só orava e buscava estar cada vez mais perto de Deus, né? Era o que eu queria. Porque eu sofria muito, gente. Eu sofria muito, era muita acusação. Vocês não estão entendendo. Era muita acusação. Então, assim, dentro de tudo isso que eu fui vivendo, oração, jejum, eu jejuava direto. Eu jejuava, lia a Bíblia, eu colocava pregações pra tocar, pra rolar enquanto eu estava aqui lavando louça, né? E mesmo assim, gente, o diabo, ele é tão atrevido que eu criava uma barreira espiritual para ele não avançar, e mesmo assim ele conseguia avançar, mesmo assim ele conseguia acessar, ele acessava a minha mente, ele acessava, né, meus ouvidos, e eu sofria, e o diabo falava, e eu sofria muito, porque eu ouvia, né, eu ouvia tudo que ele falava. Então o que acontece? Mas Deus também falava, entendeu? Então assim, era uma guerra. Tá, o que acontece? Dentro disso tudo, eu não parava. Eu orava 24 horas por dia. Eu vivia orando. Eu chorava eu ia pelas ruas chorando, porque as acusações eram direto, 24 horas por dia. Os demônios, eles me acusavam muito aqui nessa pia. Muito, enquanto eu tava fazendo as coisas, enquanto eu tava fazendo comida. Porque assim, gente, vamos lá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu marido me traiu, me rejeitou, me humilhou, fez tudo que você puder que uma mulher pode passar de sofrimento, meu marido fez comigo. Tudo. Sofri muito. Só que eu não deixei a minha posição de esposa. Eu continuei lavando, passando.
Eu continuei cozinhando. Eu continuei tudo com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Sempre quando eu vou cozinhar, eu oro. Opa! Então, gente, a câmera cedeu um pouquinho. Mas, enfim, voltei. Então, gente, tudo que eu vou fazer, eu peço a Jesus, né? Pra vir, o Espírito Santo, pra vir me ajudar a fazer. Eu não sei cozinhar, gente. Eu não sei cozinhar. Então, como eu não sei cozinhar e eu quero servir comida gostosa para as pessoas, eu sempre peço o Espírito Santo para vir me ajudar, né? Eu sempre peço o Senhor para vir me ajudar. E ele vem. Então, eu continuei chamando o Espírito Santo para me dar graça, para me dar, né? Para me ajudar a fazer a comida. Eu continuei. Minha comida não mudou o gosto. Então, assim, nada mudou. Em mim, nada mudou. Eu continuei sendo a esposa, né? Que eu sempre fui. A esposa cuidadosa. A esposa que, né, que se preocupa, as roupas continuaram sendo limpas, tudo bonitinho. E eu fazia isso debaixo de muita acusação. Debaixo de muita acusação. Gente, eu sofri demais acusação. Demais. E aí, assim, eu comecei a colocar, a orar muito. Eu intensificava as minhas orações. Eu orava de madrugada, eu orava o tempo todo, eu orava na rua, né? Essas acusações, elas eram constantes, sem parar, era o tempo todo. Eu era acusada 24 horas por dia. Se eu tivesse acordada, né, e eu ficava pouco acordada, tem um gato pulando nas minhas pernas aqui. Eu ficava muito tempo acordada, dormia pouco. Então, eu sofri muita acusação. Ele tá mordendo minhas pernas. Então, assim, gente, meu gato tá mordendo as pernas, tá me pedindo as coisas, e aí eu tô demorando pra dar, ele tá me mordendo. Peraí. Oi, gente, eu tive que dar lanche pra ele, porque ele tava me mordendo aqui. Enfim, mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, eu era muito acusada. Eu me lembro de um dia que eu tava descendo a rua pra ir pra academia, e eu tava tão acusada, a acusação tava tão grande, gente, que eu não conseguia caminhar. Eu me prostrei na rua, sentei e comecei a chorar. Enfim, né, era muita acusação. E na rua gente, eu andava 24 horas orando. Eu orava o tempo todo. Porque eu sei que só a oração, só Jesus poderia me libertar daquela dor que eu sentia na alma. E deu certo, né? Deu certo. Hoje, eu tô aqui porque, assim, Deus, ele é tão maravilhoso que hoje eu tava aqui lavando essa louça, né? E o Senhor falou comigo assim, pega o telefone, grava um vídeo e põe no canal. Eu pensei, vou fazer isso mesmo. Deus falou, faz. Sabe por que você vai fazer? Porque foi aqui que você foi mais acusada. Então, o lugar onde você mais foi machucada, você tem que deixar-se ser honrada. Contar, compartilhar. Eu sei que muitas de vocês que vão passar por esse vídeo terá sido acusada. Não sei se você vai ser acusada lavando louça. Se a maioria das acusações virão no momento em que você estiver lavando louça. Não sei se vai vir quando você estiver lavando roupa ou quando você estiver arrumando a sua casa. Eu não sei quando vai vir. Independente de se vier da mesma forma que veio comigo ou de uma forma diferente, vai vir. Porque esse é o papel do inimigo. O inimigo, ele trouxe o laço para sua casa, ele trouxe o laço para sua vida e ele vai se encarregar de concluir tudo que ele fez. Ele vai se encarregar de terminar de destruir, porque o propósito dele é roubar, matar e destruir. Jesus disse na Bíblia, tá lá na Bíblia, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para isso mesmo. Mas Jesus veio para dar vida, e vida abundante. Então, assim, minha irmã, não é fácil. Não é fácil. Hoje, para louvor da glória de Deus, Satanás não me acusa mais. Na verdade, se ele acusa, eu nem sei. Porque eu não escuto mais as acusações dele. Não faz mais sentido para mim nenhuma acusação dele. Você consegue entender? Não faz diferença. O que ele fala hoje entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu nem presto atenção. Mas não foi fácil eu ter chegado até aqui. Eu cheguei aqui aplicando o meu coração no Senhor e só no Senhor. E muitas vezes o diabo, ele me acusava falando que Deus não existe, que Deus não tá nem aí. E o pior é que você deve estar falando assim, mas eu não passei por isso não. Não tem nenhum diabo, não tem nenhum demônio falando nada na minha cabeça, não. Eu não escuto demônio não, que eu sou de Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Ele é tão sutil,
Ele é tão sutil, mas tão sutil, mas tão sutil, que ele tá falando na sua cabeça e você tá acreditando que quem tá pensando é você mesma. Você tá pensando que esses pensamentos são seus, mas deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar um segredo. Não são seus. Esses pensamentos de mal não são seus. Não são seus, não são seus. A palavra de Deus diz que ele bem sabe os pensamentos que ele tem a respeito de você. São pensamentos de bem, de paz, para te dar o fim que você espera. Deus não tem, minha irmã, minha amada irmã, Deus não tem pensamentos ruins para você, não tem. Todo pensamento acusador, você vai ser infeliz pro resto da vida. Seu casamento não tem jeito. Chegou nesse ponto porque você foi isso, porque você foi aquilo. Isso não vem de Deus e não pode prosperar. Não pode prosperar. Você tem que bater o seu pé e falar: não, eu sou de Jesus e minha vida pertence a Jesus. Esse pensamento que o diabo, ele vai falar assim: não, esse pensamento não é meu, não. Isso não é diabo, não. O diabo não existe. Porque se o diabo não existe, o diabo não pode ser combatido. Uma coisa que não existe não é preocupação para ninguém. Concorda comigo? Então, assim, o propósito do diabo é tirar a existência, é fazer você duvidar que ele existe. Porque se ele não existe, então tudo é você. Né? Se ele não existe, o que o seu esposo, sua esposa está fazendo de mal é ela mesma. E se é ela que está escolhendo fazer tudo isso por ela mesma, porque ela está escolhendo, então ela não merece perdão. Você consegue entender? Mas quando você entende que a sua luta é contra um maligno, quando você entende que existe sim um diabo e que o propósito dele é destruir as famílias, é destruir as pessoas através daquilo que ele tem, família, filho, não importa. Quando você entende isso, você vai combater o mal. Então, ele existe e esse pensamento, ele não é seu. O pensamento que está na sua cabeça de ruim não é seu. Isso é ele que está colocando. Só que ele é tão esperto que ele não vai te acusar falando assim: olha, você isso, você aquilo, não. A acusação dele vem na primeira pessoa. É assim: eu, tananã, sabe? Meu marido, tananã. Só que, na verdade, o que a gente tem que entender é que não importa o quão mal o nosso marido fez. Nós temos que, ou sua esposa fez, nós temos que entender que foi o inimigo. O propósito de Satanás é destruir a nossa família. Enquanto nós estamos aqui lutando contra nossos cônjuges, brigando, não conseguindo perdoar, enquanto que a gente está aqui, sabe, fazendo com a força do nosso braço, excluindo o Senhor, o diabo está lá. O diabo está lá, falando mal da gente com o marido, com a sua esposa, né? Que às vezes é um homem que está aqui assistindo a gente. Qual que é a visão que nós temos que ter? A visão que nós temos que ter é que não há acusação para aqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Então não importa se você foi uma esposa boa ou se você foi uma esposa ruim. Não importa se o seu marido aprontou ou não aprontou. A única coisa que importa é que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então, minha irmã, em nome de Jesus, combata esse pensamento de que eu não sei qual é o pensamento que está passando pela sua cabeça. Não sei qual é o pensamento que mais te machuca. Eu não sei. Mas combata esse pensamento. Combata com o pensamento de que eu sou de Jesus e Jesus é meu. O meu Redentor vive. E ele se levantou por mim naquela cruz. O meu Redentor já pagou preço por mim. Esse sofrimento, ele é passageiro, porque o meu Redentor, ele vai assumir toda a minha vida. E começa a colocar no Senhor. Fala para Jesus: Senhor Jesus, assume a minha vida. Toma em suas mãos a minha vida. Toma em suas mãos a vida do meu esposo. Toma em suas mãos a vida dos meus filhos. A minha casa. Me guarda, me protege, me ajuda, me levanta, me conduz, me leva. Sabe, leia o Salmo 37, medita no Salmo 37, sabe? Então assim, coloca a sua vida no Senhor, minha amada. Ai, mas Deus não tá nem aí pra mim, tá sim. Ele tá tão aí pra você que ele me incomodou pra eu fazer esse vídeo. Ele tá tão aí pra você, mas tão aí pra você, que ele me trouxe aqui hoje pra dizer que ele se importa. Ele se importou comigo. Hoje eu vou falar mais sobre isso no canal e tal, mas hoje, o que acontece? Depois, eu vou concluir a história para você, só para você não ficar perdida, depois eu dou mais detalhes. Depois dessa primeira etapa de sofrimento, em março de 2021, eu fiquei separada do meu marido até 11 de agosto de 2021. Quando ele voltou para casa, arrependido, tal.
Eu aceitei, nós voltamos, foi lindo. No dia 23 de outubro do mesmo ano de 2021, do ano passado, depois de ter voltado para casa, comprou um carro novo para nós, o carro dos meus sonhos, tudo bonitinho, uma coisa linda. Meu marido surtou de novo, tirou a aliança, jogou para lá. Ai, eu não te amo mais, eu quero ir embora, não sei o que, tal. Acabou não indo embora, ficou aqui em casa. No início desse ano, em março desse ano, ele saiu de casa, foi embora. Né? Detalhes depois eu dou em outro vídeo, porque senão isso aqui fica muito longo. E aí, Núbia, como você se sente? Eu me sinto ótima. Me sinto muito, muito bem. Vamos lá. Estar separada não é o meu sonho de vida. Viver uma separação não é o meu sonho de vida. Se fosse, eu não teria nem me casado. Pra que eu ia me casar se eu quisesse me separar? Então não faz sentido. Porém, eu não sou mais refém de um casamento. Eu não sou mais refém do que os outros pensam. Eu não sou mais refém, sabe assim, não sou mais refém de nada e nem de ninguém. Eu sou filha de Deus, serva do Altíssimo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu renasci do sangue de Jesus. Isso significa, meus amores, que eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de nada. Então, quando vem a acusação na minha cabeça, o que eu faço? Eu repreendo. Eu repreendo em nome de Jesus. Às vezes, tem dias, agora deu uma paradinha, mas tinha dias que eu passava o dia inteiro declarando a palavra de Deus. Porque o diabo, ele investia pesado na minha mente. Pesadíssimo. Desculpa. Ele investia pesadíssimo na minha mente. E eu só sofria o impacto daquelas acusações. Então, o que acontece? Eu comecei a declarar a palavra de Deus. Eu comecei a declarar. Então, assim, o Salmo 23, o Salmo 34, o Salmo 24, o Salmo 91, o Salmo 37. Eu declarava. Eu declarava a palavra de Deus. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O propósito de Deus nessa terra, em mim, sou eu. Por um acaso eu sou casada e por um acaso eu tenho responsabilidade com o meu casamento. Mas eu não sou um casamento. Eu sou uma pessoa, um indivíduo. Eu tenho uma individualidade em Cristo Jesus. E eu tenho que saber disso. E como que eu cheguei nesse ponto para estar falando para você aqui de forma tão segura? Isso, orando muito, orando a palavra. Eu orava a palavra. Eu tenho vídeos aqui nesse canal orando a palavra de Efésios 6:10, orando o Salmo 34, orando o Salmo 24. Então, assim, a gente tem que ter na nossa mente que nós somos servas do Senhor, filhas amadas. E por nós sermos servas e filhas amadas desse Deus incrível e maravilhoso, nós não podemos deixar Satanás tomar nossa mente. Sabe por quê? Porque aquele que toma sua mente, ele toma sua vida. A nossa mente é a governadora de todo o nosso corpo. A mente é que governa o resto. Né? A palavra vai dizer assim que lá se não me engano em Coríntios, onde que Paulo fala sobre os membros do corpo, ele vai dizer que nós somos o membro de um corpo, cuja cabeça é Jesus. Por que Jesus é a cabeça do corpo? Porque é a cabeça que governa, é a cabeça que manda. E nós temos que entender isso também. A minha cabeça, ela manda no meu corpo. Se a minha cabeça é uma cabeça de acusação, eu vou viver presa. Liberte-se. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor me deu a direção para fazer esse vídeo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não foi à toa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora. Todo aquele, Pai, que assistir esse vídeo e que se dispuser a orar comigo agora, meu Deus, que venha receber um renovo do Senhor. Abra os olhos dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Abra os ouvidos espirituais para que essas pessoas venham se ver em Ti, fortalecidas no Senhor, e que elas nunca mais permitam serem presas pela acusação do inferno. Pai, em nome de Jesus Cristo, deles poder, deles conhecimento, deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a essência do clamor, para que elas venham lançar por terra todas as acusações que Satanás lançar contra a vida delas. Meu Deus, essa mulher que tá lavando louça e ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, essa mulher que tá lavando roupa e ouvindo esse vídeo, essa mulher que tá acusada, essa mulher, Pai, que tá
massacrada pelas acusações de Satanás. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, vai lançando por terra agora. Toda acusação que está na mente dessa mulher, vai lançando por terra agora. Todo demônio que se levantou a acusar essa mente, meu Deus, em nome de Jesus, dá força para essa mulher. Renova a mente, renova o coração, renova as forças. Meu Deus, venha com a sua graça, com o seu poder. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e eu agradeço para louvor da sua glória, meu Deus. É que eu estou aqui, resplandecida, nascida de novo, graças ao Senhor, que é o Deus forte e poderoso. Meu Deus, eu amo o Senhor e te peço que o Senhor venha colocar no coração das minhas irmãs esse mesmo amor, na mesma intensidade ou até mais. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Minha amada irmã, meu amado irmão, esse é um canal para o louvor da glória de Deus. A minha vida é para o louvor da glória de Deus. Então, se você assistiu esse vídeo, curte. Se você não é inscrito, inscreva-se para que a gente possa aumentar a visibilidade desse canal, para que esses vídeos alcancem mais e mais pessoas que precisam ser fortalecidos, né? E também compartilha. Às vezes você sabe de uma mulher que está separada, às vezes você nem sabe se ela está ou não sendo atacada, mas com certeza ela está. Envia esse vídeo para ela saber que ela não está só. Amém? Depois eu vou colocar mais vídeos aqui contando sobre a minha separação, como que foi, como que tá. Amém? Então, ó, um beijo, muito obrigada por assistir. Deixa sua curtida aqui e beijo, tchau.